Bom, pessoal, agora teremos a ilustre presença da Tânia Neri. A Tânia, que acho que, sem dúvida nenhuma, foi mais do que uma professora para mim, foi uma inspiração, acho que para todos nós que lidamos com algum desafio aqui de legislação em algum momento, aprendemos com a Tânia. Hoje a gente tem a sorte de ouvir ela falar sobre a atualização da legislação, tudo que saiu com a sua visão muito mais profunda, que não seja passar a legislação, mas sim dar a sua visão, nos ajudar a entender aqui todo esse processo evolutivo que a gente vem vivendo. Então, Tânia, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acabei não passando e falando, a Tânia, ela é partner na área de consultoria e previdência no Brasil da Univista. Nessa caixinha, e eu passo a palavra para você, Tânia. Você está no mudo, a gente não está te ouvindo ainda. Deixa eu ver, estão me ouvindo? Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer você, Francisco, e toda a equipe da TAG pelo convite, né? Agradecer também aos participantes. Eu realmente fico, assim, muito feliz de saber que no último evento, uma das questões que foi abordada como importantes para vocês era, de fato, falar sobre a legislação. Eu acho que é muito relevante falar sobre a legislação, né? É claro que nesses últimos anos, principalmente em 2021 e 2022, nós tivemos assim diversas normas publicadas e a gente não vai conseguir falar sobre elas todas nesse momento, né? Eu listei algumas aqui para vocês e fiz questão de colocá-las na minha apresentação. Nós não vamos abordá-las, mas eu fiz questão de colocá-las na minha apresentação. Eu vou colocar aqui para vocês, mas, obviamente, a gente não vai conseguir falar sobre todas, tá? E para nós, nesse momento, e eu verifiquei também agora pelas palavras do Capeleto, merece destaque a Resolução 50. Eu não sei se vocês já estão conseguindo ver. Eu não estou conseguindo, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, já está na tela. Sim. Vocês estão conseguindo? Então, tá. Merece destaque para nós aqui falarmos um pouco sobre a Resolução 50. Veja, sobre a Resolução 50, ainda cabe clareza, nós precisamos ainda verificar se há dispositivos normativos que são obrigatórios, que são facultativos, e agora mesmo acabei de ouvir do Capeleto, junto com vocês, que nós teremos uma resolução Previc, tornando claro essa parte relacionada à obrigatoriedade ou não, ou aquilo que nós devemos adotar ou não relacionada à Resolução 50. Pode passar, Felipe, eu vou mostrar para vocês alguns pontos. Obviamente, todas as resoluções que nós temos publicada, elas são complementares, né? Elas regulamentam o nosso sistema, que é regulado por duas leis muito importantes, né? Que são a Lei Complementar 109 e a Lei Complementar 108. Então, eu acho que aqui, obviamente, todos vocês conhecem tão bem, assim como eu, conhecem as disposições dessas duas normas. Então, podemos passar. Eu fiz questão de colocar para vocês aqui as normas que nós aqui na Towers, né, na WTW, julgamos importante ser de conhecimento de todos, né? Claramente, a gente sempre orienta as pessoas do sistema que a gente, além de conhecer as duas leis complementares, que nós devemos conhecer o Decreto 4942, porque ele tem comandos muito importantes para a gestão administrativa e operacional da entidade, tá? E aqui eu listei algumas do passado que nós achamos também relevantes, como a resolução que trata da governança, como a que dispõe sobre planos instituídos até pelo momento que estamos vivendo de ampliar esse mercado de previdência complementar, né? Nós temos aí a Resolução 30, que é aquela que nós perseguimos para fechar os nossos resultados, e todas elas, ou a mesma 35, dispõem questões muito relevantes, né? Ela tem questões bem relevantes, mas são instruções ou normas que nós já estamos acostumados a ver aí, a revisitar no nosso dia a dia.
Depois, em 2021, nós tivemos várias resoluções que estão aqui todas citadas para vocês. Nós não vamos abordar aqui claramente, pelo tempo que nós temos, é impossível nós abordarmos, né? Então, nós temos aqui essa página até a resolução 42, podemos passar. E temos aqui as demais resoluções. Está destacada a resolução 50, que eu percebi também que o Capeleto destacou na fala dele, até porque ela vai trazer um determinado equilíbrio, né, entre os planos oferecidos pelas entidades fechadas e os planos oferecidos pelas entidades abertas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre apenas essa resolução, que eu acho que ela já vai levar todo o nosso tempo para falar sobre ela, e não vamos aqui perder muito nosso tempo sobre a obrigatoriedade ou facultatividade de alguns dispositivos. Uma vez, o que acontece? O que acontece nesse contexto dessa resolução? Ela traz muitas novidades para nós, e nós devemos aproveitar esse momento para adaptar, sim, o nosso programa de previdência complementar. Vocês viram até na apresentação do Felinto, né, que os brasileiros realmente valorizam o programa de previdência complementar. Entretanto, nós temos aqui mudanças que são extremamente necessárias. Por quê? Porque os planos que a gente mantém hoje no mercado, eles não são efetivamente atrativos à nossa população mais jovem, né? Então, para que a gente estimule o ingresso dessas pessoas, para que a gente estimule a poupança previdenciária, nós temos sim que criar alguma coisa mais presente, mais fácil para que as pessoas acessem, até mesmo antes do momento da aposentadoria. Ainda que a gente tenha que educar essas pessoas para que elas guardem o dinheiro para o momento da aposentadoria, né? Então, eu acho que por isso que nós vamos aqui listar todas as resoluções que foram publicadas. Acho que teremos oportunidade de falar, e se tiver algum questionamento sobre as demais resoluções, vocês podem passar para a Francisca me transmite, eu me comprometo a responder para vocês sobre todas as demais resoluções que estão aqui citadas, naquilo que é o entendimento, aquilo que foi o julgamento da Willis Towers Watson quanto à interpretação das demais normas, mas nós optamos aqui por falar sobre os institutos legais, que nós achamos que isso é o mais importante nesse momento, tá? Podemos passar? Temos mais a resolução 52 e também a resolução 53, apenas listadas para que vocês possam efetivamente, em caso de dúvidas, né, passarem alguns questionamentos até a posteriori. Podemos passar também. Nós temos aqui as resoluções Previc, como o próprio Capeleto mencionou agora. Nós vamos ter, pelo que eu entendi, 2 resoluções que já estão basicamente aí no forno, né? E uma que vai tratar sobre a retirada de patrocínio, que é uma norma que entra em vigor agora em 1º de outubro deste ano, e a outra que vai tratar justamente sobre essa que eu selecionei para falar com vocês, que é a norma sobre os institutos, tá? Então, eu trouxe aqui algumas que foram publicadas, claro, a gente tem a 3, a gente tem a 2, mas eu fiz destaque para algumas que eu achei que era interessante para vocês, tá? Algumas que eu achei bem interessantes aqui. Podemos passar. E também, claramente, não podemos deixar de falar que nós precisamos, né, analisar com cautela, com detalhes, a resolução do Conselho Monetário Nacional. Né? Muitas coisas se repetem, nós já tivemos a oportunidade essa semana até de participar de um evento aqui interno, então a gente vê que muitas coisas se repetem, mas tem algumas coisas que se tornaram mais claras, eu acho que a gente deve efetivamente entender melhor, e aí está a TAG para ajudar vocês nesse entendimento, tá bom? Bom, podemos passar. Por que nós estou colocando aqui resolução 50? E, basicamente, eu dividi essa resolução em 2 pontos que eu acho extremamente relevantes para a entidade e para os patrocinadores. Primeiro, é um ponto que essa resolução trouxe em seu bojo, embora o seu objetivo principal seja dispor sobre os institutos obrigatórios, ela trouxe em seu bojo a questão da transferência de empregados, tá? Veja, nós temos uma questão bem relevante com relação à transferência de empregados. Cada dia é mais comum
uma empresa transferir empregados entre as empresas do seu conglomerado econômico. Então, isso acontece aí no dia a dia das empresas. Eu trouxe esse assunto porque isso é um dos principais pontos de questionamentos que nós temos até nos nossos clientes da WTW, tá? O que eu faço? Eu vou transferir empregado, e para a empresa para onde eu estou mandando esse meu empregado, ela não mantém o mesmo programa de aposentadoria, ou nesse primeiro momento ela não tem interesse em manter esse programa de aposentadoria, ela está começando menor, ou ela é menor e não tem esse interesse, tá? E aí surge o primeiro questionamento do patrocinador, é que a transferência ela não pode ensejar um prejuízo para os participantes no programa de previdência. E o prejuízo que eles entendem é o que eu posso oferecer para esse indivíduo, já que eu estou transferindo para uma empresa do meu grupo, que oferece outro plano, seja por entidade fechada, seja por entidade aberta, ou que neste momento não oferece plano de previdência, porque está focando em outros benefícios, tá? Podemos passar, Felipe, por favor? E aí nós temos duas resoluções. A primeira, que é a Resolução 12 de 2004, que ela já se apresentou para dispor sobre essa questão de transferência, e temos agora a Resolução 50, que está muito melhor, apenas por uma palavra ela se tornou muito mais adequada e que entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. Veja, separei aqui a Resolução 50 em duas questões básicas: o Instituto, que foi o seu objetivo principal, e a transferência de empregados, porque é uma das questões mais efetuadas pelas empresas, tá? Hoje, podemos passar, Felipe, por favor? Hoje, quando a gente faz uma transferência individual de empregados, embora a norma cite, olha, vamos tratar aqui sobre transferência individual de empregados. E há quem entenda que tenha transferência de grupos de empregados. O mais importante é que a gente pode até transferir grupos, mas a transferência, ela sempre será individual, porque ela vai ser uma relação do empregador com o seu empregado. Só que essa transferência, quando ele é participante do plano e ele vai para uma empresa do grupo que não é patrocinadora, ele vai deixar de ter acesso ao plano de previdência. E aí que começa o primeiro questionamento, tá? Primeiro, aí a norma de 2004, ela já deixou claro que equipara essa transferência à cessação do vínculo. Entretanto, ela assegura ao indivíduo o instituto da portabilidade, do autopatrocínio e do benefício proporcional diferido nos termos previstos no regulamento do plano a que ele está vinculado. Então, por vezes, a entidade fechada de previdência complementar e seu patrocinador, como não tem o resgate de contribuição e, via de regra, o benefício proporcional diferido ou a portabilidade implica ou tem uma carência de 3 anos de vinculação ao plano, só resta para o indivíduo o autopatrocínio. E muitas vezes o autopatrocínio, ele se torna hoje um instituto caro. O indivíduo teria que manter por conta dele a contribuição dele, aquela que seria de patrocinador. Há muitos anos, e quem está no mercado há muito tempo já sabe, que se fazia o que, olha, não, deixa, você contribui e nós aumentamos o seu salário no valor equivalente à contribuição do patrocinador, e você vai lá e recolhe isso como uma contribuição de autopatrocinado. Só que isso trouxe muitos problemas para as empresas, em questões até de aplicação de multa, de incidência de FGTS e outras coisas. Então, o que as empresas têm visto? Olha, eu ofereço a portabilidade, o autopatrocínio e o benefício proporcional, e é isso que eu tenho para oferecer. Com a revogação da Resolução 12 pela Resolução 50, vai entrar em vigor, né, que vai entrar em vigor, nós temos aqui também a faculdade do indivíduo optar pelo resgate. E isso é o que mais o mercado desejava. Bom, eu quero que o participante que eu estou transferindo e que agora não vai ter mais programa de aposentadoria, ou que vai ter por outro segmento, se ele não pode continuar aí em benefício proporcional diferido, onde o custo é reduzido porque não tem 3 anos, que ele possa ao menos resgatar. E isso veio com a Resolução 50. Então, achei relevante trazer isso para vocês. E aí, a opção do indivíduo é independente de carência. Ainda que o indivíduo tenha que menos de 3 anos, por exemplo, ele pode fazer uma opção
independente de carência. Então, eu achei muito importante falar sobre a Resolução 50 e trazer rapidamente a questão da transferência de empregados, porque nós aqui na WTW, nós verificamos muitos questionamentos sobre esse assunto, ok? Agora, podemos passar? Vamos falar realmente, né, o que é mais adequado aí nos institutos obrigatórios, naquilo que a gente tem aí de novidades, tá? Podemos passar. O que nós temos hoje vigorando a resolução CGPC número 6, que é aquela que veio para regulamentar os institutos da forma prevista na Lei Complementar 109. Como eu mencionei para vocês, por que eu pus lá a Lei Complementar 109 e a Lei Complementar 108? Porque ela é o comando de tudo. E ela, no seu bojo, por vezes, ela pede uma regulamentação. E quando se trata dos institutos, ela pede, ela chama essa regulamentação. E essa regulamentação, ela só foi feita por intermédio da resolução CGPC número 6 de 2003, que ora está sendo revogada pela resolução 50, entretanto, que só entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. E agora, na apresentação do Capeleto, que eu achei bem relevante, ele coloca que nós vamos ter uma resolução Previc. E eu acredito que nessa resolução Previc, nós vamos ter a clareza que o mercado busca com relação a pontos facultativos e pontos obrigatórios. Nós aqui já selecionamos o que a gente entende que é obrigatório, porque obviamente ela regulamenta uma lei, então ela tem pontos obrigatórios, mas também entendemos muito a facultatividade, por exemplo, da questão do resgate parcial. Mas por que essa norma foi selecionada? Porque muito se discute no mercado a flexibilização, em especial de portabilidade e resgate, né? Que com essa norma, eu acredito, nós temos uma opinião, que ela vai trazer, assim, consequências bem positivas, tanto em termos de fomento, como de flexibilização. E como mesmo eu acabei de falar, ela traz uma comparação, ela vai permitir que os patrocinadores, né, que mantêm planos em entidades fechadas de previdência complementar, juntamente com os gestores das entidades, eles possam ter um plano mais equivalente com os planos das entidades abertas, ou seja, manter um equilíbrio que a gente tanto busca com o plano das entidades abertas. Obviamente, né, a gente tem que lembrar que a entidade fechada de previdência complementar, ela deve sim incentivar o seu empregado a poupar para o futuro, né? Nós queremos que ele guarde dinheiro, que ele preserve a sua poupança previdenciária para gerar uma renda no futuro. Então, para isso, ele tem que guardar o dinheiro, né? E agora, se a gente vai oferecer, como nós vamos ver agora, as novidades da legislação, a gente sempre tem que trazer aos participantes uma conscientização. Tem que estimular eles a fazerem simulações, verificarem os efeitos deles promoverem um resgate parcial. Então, vamos entrar. Mais uma página, Felipe. Essa legislação, a CGPC número 6, ela trata, e da mesma forma 50, dos institutos obrigatórios, que vocês bem conhecem aqui, que é o resgate, que é o autopatrocínio, que é a portabilidade e o benefício proporcional diferido, tá? Podemos passar? E agora, na resolução 50, quando nós tínhamos esses 4 institutos regulados pela resolução CGPC número 6, ainda assim nós tínhamos no mercado muita gente dizendo, olha, mesmo eu sendo aposentado, eu posso portar, mesmo eu sendo aposentado, eu posso resgatar. E a gente sempre deixa claro que isso não é possível. E a resolução 50, ela trouxe bem claramente que esses institutos que eu acabei de passar para vocês, o autopatrocínio, o benefício proporcional, a portabilidade, o resgate, eles são acessíveis somente pelos participantes que não estejam em gozo de benefício de prestação continuada. Mas ela trouxe em seu bojo uma exceção bem legal,
e que isso vem sendo assim um pleito também de muitas empresas do mercado e de entidades de previdência complementar também, uma exceção bem legal, que o participante assistido de um plano de contribuição definida ou de contribuição variável, desde que não receba benefício vitalício, ele possa trazer recursos para o seu plano, mesmo depois de aposentados. Ou, por exemplo, hoje eu recebo um benefício do Previ Towers, né? E eu posso, se eu estiver em gozo de aposentadoria, portar recursos, porque ele é um plano, por exemplo, de contribuição variável, desde que eu não esteja recebendo um benefício vitalício. Pode passar, Felipe? Apenas para recordar aqui, né? A gente tem uma definição mais adiante do que é o benefício definido, a contribuição variável e mesmo a contribuição definida, que também foi agora recentemente ratificada por uma dessas normas que eu coloquei aí para vocês, que eu listei e que eu fico depois à disposição, se vocês quiserem mandar questionamentos por intermédio da Francisca para responder para vocês, tá bom? Bom, quais são os pontos de destaque? Ela trouxe no seu bojo, essa resolução 50, o resgate parcial. Ela trouxe a portabilidade de assistidos, conforme nós acabamos de falar. Ela trouxe a opção por mais de um instituto. O indivíduo agora, ele não precisa ser apenas portar, apenas resgatar, apenas ser autopatrocinado. Ela trouxe essa possibilidade. E trouxe uma coisa que eu pessoalmente também achei bem legal, que é a alteração da opção do benefício proporcional diferido. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre todos esses pontos. Então, coloquei isso em destaque. Claramente, a gente tem outros pontos que nós vamos ver agora adiante, né? Mas esses são os pontos de destaque da Resolução 50. Quando a gente conversa aqui com vocês e ainda a gente não tem total clareza, porque nós vamos esperar a resolução Previc, que vai trazer mais clareza quanto a prazos, quanto se espera em termos de obrigatoriedade ou não. O objetivo de trazer esse assunto para vocês é que nós achamos que é muito importante que os gestores do fundo de pensão já comecem a conversar com os patrocinadores, já levem o assunto para demonstrar para eles quanta coisa nova nós temos que pode tornar o plano dele mais atrativo. E, obviamente, a gente pode não vislumbrar nenhum custo no programa de previdência, mas tem adaptações de sistemas, tem adaptações operacionais, e isso apresenta um custo, né? Então, a gente tem que realmente já discutir isso antecipadamente. Por exemplo, a gente fala um pouquinho da norma de retirada, lá a gente verifica que a gente teve algumas simplificações de procedimentos. Aqui, embora a gente tenha simplificações, nós temos coisas novas e isso gera alterações e processamentos novos operacionais. Pode passar, Felipe, por favor? Bom, um primeiro ponto que merece destaque é lembrar que um participante agora ele pode optar por mais de um instituto. Vocês devem lembrar que a única coisa que existia antes era que o indivíduo podia resgatar recursos de entidades abertas quando ele se desligava de um plano de aposentadoria, mas era obrigatoriamente obrigado a aportar os recursos que ele já havia aportado de entidade fechada. Então, havia uma combinação indireta de institutos por uma força da norma, tá? Mas agora não. Agora vai ter uma faculdade regulamentar, ele pode ter uma opção simultânea e combinada, desde que aquilo que a gente vai ofertar para o indivíduo, olha, opta pelo autopatrocínio, opta pelo benefício proporcional, que é isso que a gente espera ter mais clareza quanto à aplicação dessa norma até na resolução Previc, que deve vir em breve, né? É verificar como é que nós vamos trabalhar com essa opção simultânea e combinada, como é que nós vamos compatibilizar. Isso tudo nesses planos que nós estamos falando aí de contribuição definida e contribuição variável, mas é um ponto relevante de destaque. Não estou focando muito nesse ponto, né? Porque a gente ainda vai ter que ter alguns esclarecimentos adicionais para praticar aí essa opção aí combinada. Podemos passar, Felipe? Bom, o que a gente tem de novidade em termos de autopatrocinado? Daqui para frente eu separei a apresentação
considerando os 4 institutos disponíveis, tá? O autopatrocínio, o benefício proporcional, a portabilidade e o resgate. Bom, o que nós temos aí de novidade com relação ao autopatrocinado? Podemos passar. Bom, todo mundo sabe que esse instituto, né, pela legislação vigente, ele é um instituto que faculta ao participante manter as suas contribuições, seja por perda parcial da remuneração ou seja por perda total. E, via de regra, a gente está até previsto na legislação, considera-se perda total da remuneração quando há efetivamente o término do vínculo empregatício. Neste caso, o indivíduo pode sim fazer a opção e continuar efetuando as suas contribuições. Qual é a novidade que essa norma trouxe? Ela permite ao participante alterar sua contribuição para os planos, no momento em que ele faz a opção pelo autopatrocínio, né, para os planos estruturados na modalidade contribuição definida ou contribuição variável, desde que respeitado o limite estabelecido no regulamento. Obviamente, tem que respeitar os limites lá mínimos e máximos de contribuição do regulamento. Esse procedimento nós já temos em diversos regulamentos. Vários regulamentos já tratam dessa forma e facultam ao indivíduo a mudança, de forma que, por exemplo, se o indivíduo vinha fazendo uma contribuição de 6% e a empresa fazia um matching de 100%, ou seja, ele tinha uma arrecadação na ordem de 12% do seu salário. Se ele vai fazer sozinho, ele pode reduzir a contribuição dele para 3%, a contrapartida da empresa para 3%, de forma que ele consiga manter o mesmo valor que ele vinha aportando ao plano de previdência complementar. Vários planos já prevêem esse dispositivo, mas outros, N planos, não. Então, acho que vale a pena a gente focar e vocês revisitarem para verificar se os regulamentos dos planos que vocês administram já têm esse tal procedimento de permitir a mudança do participante de sua contribuição no momento da opção pelo autopatrocínio. Podemos passar? Aqui, só trouxe uma definição rapidamente, que é de outra resolução, para deixar registrado aqui para vocês, o que são planos em especial de contribuição definida e de contribuição variável. Veja que esta definição a gente já tem há muito tempo, e nós, na resolução 50, estamos apenas falando dos planos de contribuição definida e de contribuição variável, no que tange essas novidades, tá? Tem coisas que poderão ser, sim, praticadas por outros planos, mas no que tange essas novidades, são esses planos aqui de contribuição definida e contribuição variável. Contribuição variável, ele conjuga aí a parte de contribuição definida e benefício definido, né? Contribuição definida é aquele que a gente aí acumula contribuições de participante, patrocinador e rentabilidade durante a fase de capitalização, e na variável a gente tem benefício definido, que via de regra é o saldo de conta sendo convertido em renda vitalícia. Na maioria, não estou dizendo que em todos. E esta conversão em renda vitalícia, se o indivíduo escolher a conversão em renda vitalícia, nós vamos ver mais adiante, ele não poderá aportar recursos para o plano onde ele recebe aposentadoria, somente se ele receber benefícios, vamos chamar de rendas financeiras, tá? Isso aqui foi apenas um overview, e está em cima, que é da resolução 41, não é a 50, só para vocês saberem que eu fui buscar as definições em outra resolução. Podemos passar? Vamos agora falar sobre o benefício proporcional diferido. Podemos passar. Bom, o benefício proporcional diferido é um instituto que faculta ao participante, quando termina o vínculo empregatício dele guardar o seu benefício na entidade de origem dele, né, da onde ele mantinha o seu plano de aposentadoria, para receber no futuro um benefício decorrente dessa opção. Se nós olharmos a resolução CGPC número 6, que está vigente hoje, ela permite ao participante que optou pelo benefício proporcional diferido, mudar no futuro ou para o resgate ou para a portabilidade. Mas ela não permite que ele volte a ser um autopatrocinado. E a novidade dessa resolução, da resolução 50, é que ela vai permitir o autopatrocínio. Ele, ainda que ele faça opção pelo benefício proporcional diferido, se ele tiver condições e quiser ser autopatrocinado, ele vai poder
a posteriori, tá? Hoje, muitas vezes, quando o indivíduo sai da empresa, ele acaba optando pelo benefício proporcional diferido, ou nós acabamos presumindo benefício proporcional diferido. Muitas entidades trabalham com N benefício proporcional diferido presumido, porque as pessoas desaparecem, não fazem a sua opção, né? E aí o que acontece? As pessoas ficam lá em benefício proporcional diferido e não poderiam fazer qualquer outra opção, só por resgate e portabilidade. A novidade é que, se ele mais tarde voltar a se empregar e quiser manter aí contribuições, ele pode ser autopatrocinado. A maioria dos regulamentos hoje vedam expressamente essa opção, né? Eles deixam bem claro que o indivíduo só pode ter portabilidade e resgate, por isso, para que a gente permita ele se transformar em autopatrocinado no futuro, a gente teria que sim que fazer alterações regulamentares, porque independente da norma, está sendo vedado pelos próprios regulamentos. Podemos passar? Bom, uma outra coisa que ele dispõe claramente, isso já tinha na anterior, e agora ele dispõe claramente, alguns clientes com quem eu falei, alguns colegas nossos da WTW, não, Tânia, eu não sei, eu que assumo as despesas administrativas, eu gostaria de continuar assumindo, isso é uma coisa para a gente avaliar, a gente não vê nenhum problema de um terceiro interessado continuar pagando a conta de uma pessoa, mas a norma determina claramente que o regulamento do plano disponha sobre o custeio de responsabilidade do participante, deixando claro no regulamento que ele é responsável, sim, pelas despesas administrativas, pelo pagamento do déficit ou do serviço passado, por eventuais coberturas dos benefícios de risco, invalidez e morte durante a fase de ferimento, por opção do participante, esse último, tá? Então, ele determina que o regulamento disponha sobre a responsabilidade. Então, essa é uma coisa que, se o regulamento não tiver, obrigatoriamente nós teremos que incluir nos regulamentos, tá? Mas a maior novidade mesmo do benefício proporcional foi o que eu acabei de falar para vocês, que é a possibilidade do indivíduo se transformar ou voltar a ser um autopatrocinado, caso ele arranje um emprego novo, caso ele tenha uma disponibilidade financeira a posteriori ou depois do término do vínculo empregatício. Agora podemos falar um pouquinho sobre portabilidade. Tá? Bom, todo mundo, nós conhecemos que a portabilidade é uma transferência dos recursos financeiros correspondente ao direito acumulado de um plano de benefício de caráter previdenciário para outro plano de benefício de caráter previdenciário. O direito acumulado depende de como está a regra do seu plano, porque está vinculado à data em que esse plano foi constituído. E isto não mudou na Resolução 50. Se foi constituído antes ou depois da legislação, como é que se define o direito acumulado, qual é o mínimo que a gente deve conceder ao participante do direito acumulado, isso permanece inalterado na Resolução 50. Também permanece inalterado na Resolução 50, que a portabilidade do direito acumulado, veja, nós estamos falando do direito acumulado do indivíduo, né, o direito dele acumulado, implica no desligamento do plano de origem, daquele plano que ele está, a portabilidade do direito acumulado, ela somente vai decorrer da perda do vínculo empregatício com o patrocinador do plano de origem, vamos falar aqui em patrocinador, e está mantidas as regras atuais para a portabilidade integral. Eu estou chamando de portabilidade integral aquela em que o indivíduo faz a portabilidade do seu direito acumulado, tá? Entretanto, podemos passar. Como novidade, nós temos o quê? Pela Resolução 50? A portabilidade sem carência e sem término de vínculo. Eu tenho, sim, a possibilidade. Veja, não é do direito acumulado do indivíduo. Nós vamos falar o que ele pode portar sem carência e sem término de vínculo. Eu coloquei plano de origem para facilitar, porque cada um, na hora de vai portar, uma coisa é receber recursos, né? Que eu vou poder receber recursos da portabilidade de um assistido. Como nós vimos adiante, né, vimos um pouco antes, se ele não receber renda vitalícia, receber rendas financeiras, né,
tanto no plano de contribuição definida, como no plano de contribuição variável, ele vai poder trazer recursos, é uma faculdade do regulamento. Ele vai poder trazer recursos, como ele recebe rendas financeiras, esses recursos integrarão a sua renda, na forma que vier a ser estabelecida nos regulamentos. E também, como novidade, ele traz o tratamento para débitos. Quando eu digo tratamento para débitos, é que muitas vezes o participante faz a opção pela portabilidade e a entidade fica de mãos atadas. Por quê? Umas descontam débito, por exemplo, do empréstimo pessoal, descontam outros débitos que ele tem adquirido junto à entidade. Outras, pela interpretação literal da legislação, como na portabilidade o recurso não transita pela mão do empregado, define-se que não tem tratamento para débitos, ou seja, descontos de débitos no valor a ser portado, tá? Então, podemos passar, nós vamos falar sobre cada um desses pontos. Bom, a primeira novidade que nós temos, já falamos bastante, né? Que é o assistido poder portar aí, recepcionar no plano dele, onde ele é aposentado, os recursos oriundos de portabilidade. Essa norma, em termos de controle, ela também esclarece que a portabilidade pode ocorrer entre planos administrados pela mesma entidade, mas isso, de fato, a gente já tem, né, já pratica, e a norma veio apenas esclarecer. Tá bom? Legal. Depois aí eu vejo com mais calma o que você colocou aqui. Bom, podemos passar? Novidades? A próxima? Agora a próxima, por favor. Bom, uma coisa que é muito importante, gente, que agora é mais importante do que nunca, nós temos que ter controles separados dos recursos oriundos de recursos portados, não só o que veio de portabilidade, separado, oriundo de participante, oriundo de patrocinador. No plano de destino, ele deve recepcionar desta forma, tá? Muitos planos, nós já recomendávamos que tivesse separado o recurso de portabilidade, não só recurso de portabilidade, que dentro do recurso de portabilidade fosse segregado participante e patrocinador. Muitas entidades não fazem isso ainda, tá? Mas isso está muito claro na norma que deve ser feito, tá? E com relação aos débitos, que eu já comentei com vocês que uma questão assim muito relevante, nós temos a prática, e temos várias práticas no mercado. Primeiro, quando algumas entidades, quando o indivíduo faz a opção por uma portabilidade, se ele tem, por exemplo, uma operação de empréstimo com participantes, tá? Se ele tem assim, por exemplo, ele optou pela portabilidade e tinha adquirido recentemente um empréstimo pessoal. Ele tem um débito razoável, tá? Então, ao ter esse débito, muitas entidades promovem o desconto desse valor, tá? No valor a ser portado. Só que aí entra uma questão. Se eu descontei, o indivíduo tem 10 mil para receber e ele devia 1.000 de empréstimo pessoal, eu estou descontando 1.000 de empréstimo pessoal, esse 1.000, ele tem tributação? Ele deve, porque eu estou liberando o dinheiro, passou a transitar pela mão do empregado para ele pagar uma conta que ele adquiriu, o empréstimo. Então, muitas entidades não davam tratamento do desconto na portabilidade justamente pela questão tributária. Eu tenho 10 mil para portar, 10 mil não vai transitar pela mão do indivíduo, 10 mil não terá imposto de renda, né? Então, eu prefiro que ele leve os 10 mil e eu vou acioná-lo de alguma forma para fazer com que ele quite esse contrato de mútuo. Outras entidades, não, ele vai levar apenas 9, 1.000 vai ficar aqui comigo. E outras entidades falam, bom, se 1.000 ficou aqui comigo, eu liberei ele, paguei uma conta dele, ele deveria pagar o imposto de renda. Então, esta questão, embora a norma agora deixe claro que a gente deve considerar a situação do participante em relação a eventuais débitos que ele detenha junto ao plano, né, que ele tenha adquirido junto à entidade, em especial junto ao plano dele, né, e é que eu devo considerar, mas sem prejuízo de nós fazermos uma avaliação mais profunda sobre a questão tributária,
né? Como que nós vamos atuar aí na questão do tributos. Eu acho que esse é um ponto bem relevante na hora que a gente estiver aí discutindo a resolução Previc, que vai ajudar a normatizar essas questões da resolução 50, nós focarmos nessa questão também. Tá? Porque nós temos aqui conhecimento de vários pareceres de tributaristas com posicionamentos diferentes. Então, para que as entidades tenham aí uma única forma de atuação, uma única linha de atuação nos aspectos tributários, quando a gente for conjugar aí, por questão de débitos, tá? Dois institutos, né? A portabilidade e o resgate. Podemos passar? Bom, e aí a gente tem como destaque agora que eu tenho sim a possibilidade de prever a portabilidade, independente da cessação do vínculo laboral e sem carência de alguns recursos. Veja, a portabilidade do direito acumulado do indivíduo, do total que ele acumulou, nada mudou. Tá? Ele continua tendo que ter o término do vínculo e continua sujeito à carência estipulada no regulamento do plano. Agora, o regulamento poderá permitir, uma faculdade, né, que o indivíduo faça a opção pela portabilidade sem que termine o vínculo laboral e sem carência. Tá? Ele poderá permitir. Mas aí são só desses recursos aqui que nós vamos ver. Dos recursos oriundos de portabilidade constituídos em entidades fechadas, entidades abertas e companhias seguradoras, desde que ele não tenha sido utilizado para aportes iniciais, porque muitas vezes ele é utilizado ainda que nesses planos para aportes iniciais, e os valores oriundos de contribuição e aportes facultativos, esporádicos, eventuais, efetuados somente pelo participante em planos de contribuição definida ou contribuição variável. Tá? Então, nós temos aqui esses destaques. Podemos passar? Bom, concluindo a parte da portabilidade, nós vamos migrar agora para o resgate, que foi o que mais sofreu alterações, né? A norma trouxe mais novidades no aspecto relacionado ao resgate. Bom, o resgate nós sabemos que é o instituto que faculta ao participante receber aí durante a fase de ferimento o valor decorrente aí dos recursos que foram vertidos em seu nome. Claro, na forma sempre estipulada no regulamento do plano de aposentadoria. Nós temos tudo aquilo que ele verte, né, que é pago pelo próprio participante, ele tem direito a resgate. Nós temos vários regulamentos de planos que permite que o indivíduo resgate a totalidade das contribuições vertidas pelo patrocinador, ou mesmo uma parte, variável em função do tempo de contribuição, do tempo de serviço. Então, é a possibilidade que ele tem de colocar o dinheiro no bolso na hora em que ele tem aí, hoje, o término do vínculo, tá? Então, vamos passar. A gente deixa claro que o resgate integral, que é no mínimo a totalidade das contribuições que ele pagou, que permitida aí o desconto do custeio administrativo de responsabilidade dele, e também é permitido que a gente deduza aí as parcelas relacionadas a benefícios de riscos, e no resgate qualquer débito que ele tenha também é possível, e agora está bem claro que inclusive ainda não vencidos, né? Mas o resgate integral, ele só é feito quando o indivíduo se desliga do plano. O resgate integral, ele traz consigo, né, ele traz a cessação do compromisso do plano em relação a este empregado. Tá? E com relação ao instituidor, eu fiz apenas aqui uma observação, a gente pode tratar depois mais do instituidor, mas nós estamos tratando mais dos planos patrocinados pelas empresas, né? Que ele deve prever uma carência mínima de 36 pagamentos, 36 meses para o pagamento do resgate integral, contados a partir da inscrição do participante. No caso de patrocinador, o resgate não tem aí nenhuma carência, tá? O indivíduo foi embora, ele tem direito a receber no mínimo aquilo que ele contribuiu. Via de regra, as empresas colocam, e as entidades de previdência, uma carência para ele acessar o recurso de contribuição do patrocinador. Mas, no mínimo, ele leva aquilo que ele mesmo verteu para o plano.
Essa parte do resgate, que eu estou chamando aqui de resgate integral, nada mudou, tá? Então, podemos passar. Quais são as novidades que nós temos no Instituto do Resgate? Primeiro, é a possibilidade do resgate parcial. Segundo, é uma equação, vamos equacionar o problema da invalidez. Porque, via de regra, né, o indivíduo que se invalida, obviamente, ele não tem o término de vínculo empregatício com o patrocinador, porque, seguindo a legislação vigente, a empresa não pode desligar esse indivíduo, e muitas vezes ele não preencheu os requisitos para receber aquela aposentadoria por invalidez, seja ela decorrente de um saldo de conta ou mesmo decorrente de um benefício mínimo, não importa. A questão da presunção pelo resgate, como hoje a norma estipulava que o benefício proporcional diferido, né, que é aquele que nós acabamos de falar, poderia ter uma carência de 3 anos para as pessoas terem direito ao que se acumulou em nome dele, seja da parte do participante, seja da parte do patrocinador. O que acontece? Se o indivíduo sai com menos de 3 anos e não é possível presumir o benefício proporcional, muitas vezes as entidades ficam com pessoas penduradas, vamos dizer assim, em seus controles operacionais, não corre prescrição, porque a gente não sabe o que o indivíduo gostaria de optar. Ele não volta, ele não pede para portar, ele não pede para resgatar, ele não faz opção pelo autopatrocínio, e eu não posso presumir mais nada. E essa resolução 50, ela trouxe o que alguns regulamentos já fazem. Se não for possível presumir o benefício proporcional diferido, se presuma a opção pelo resgate. O senhor teve um tempo participante do seu desligamento, recebeu o seu extrato obrigatório de fazer opção por um dos 4 institutos, seguindo as regras regulamentares. Não fez a opção, não é possível presumir, então pode-se presumir agora o resgate. Não é possível presumir o benefício proporcional diferido, pode-se presumir o resgate. Vamos falar sobre cada um deles, pode passar. O primeiro é sobre a invalidez. Ele equipara a invalidez à perda do vínculo, uma vez que não ocorre a perda do vínculo no patrocinador, e assegura ao participante que tiver seu contrato de trabalho suspenso em razão da invalidez a opção pelo resgate integral, independente do cumprimento de carência. Isso solucionou muitos problemas, muitas consultas que foram formuladas ao longo desse período, de o que fazer com o aposentado por invalidez, que não tinha direito a receber benefício do plano, às vezes o plano nem tem sequer uma aposentadoria por invalidez, e esse indivíduo que se invalidou jamais terá o término do vínculo. Ele pode ter, sim, o término, a rescisão do contrato em razão do óbito, mas o término do vínculo decorrente da invalidez não acontecerá. E aí a norma trouxe isto, que é a possibilidade desse indivíduo ter o resgate integral, tá, dos valores que são acumulados em seu nome, independentemente do cumprimento de carência. Esse é um ponto que eu achei bem bacana, tá? Com relação aos recursos oriundos de portabilidade, a norma mantém a faculdade de, na hora que o indivíduo se desliga, ele fazer um resgate integral dos recursos oriundos de entidade aberta de previdência complementar ou companhia seguradora. Ou seja, ele pode portar os recursos que foram constituídos nesse plano, mas ainda assim resgatar o que veio de entidade aberta de previdência complementar. Agora, ele está facultando que o indivíduo faça o resgate integral do recurso oriundo de portabilidade de planos administrados por entidades fechadas de previdência complementar, desde que cumprida uma carência de 36 meses desses recursos. Então, o que acontece? Se hoje, explicando melhor, eu porto um recurso de uma entidade aberta para o meu plano de aposentadoria, o que acontece? Na hora em que eu saio, o recurso que eu portei de entidade aberta, ele não está carimbado, uma vez portado, sempre será portado, que era a frase que a gente usa para os recursos de entidades fechadas, né? Não, se o recurso veio de entidade aberta, uma vez portado, ele ainda assim poderá ser resgatado no plano de destino, né, onde eu destinei, na hipótese de término do vínculo empregatício. Hoje,
o recurso portado de entidade fechada de previdência complementar, uma vez portado, ele sempre será portado. Agora não, vai haver uma faculdade do resgate de valor integral, oriundo de portabilidade, até de planos administrados por entidades fechadas, desde que cumprida uma carência de 36 meses, contados da data da portabilidade. E não é possível resgatar o valor portado oriundo de contribuições do patrocinador. O que isso quer dizer, resumidamente? Se eu porto para um plano, trago aqui para o meu plano, tá? Recursos de entidades fechadas de previdência complementar, e daqui a 12 meses eu saio desse plano. Significa que, como eu trouxe recurso de entidade fechada de previdência complementar e saí daqui a 12 meses, uma vez que eu portei para aqui, eu terei que obrigatoriamente portar para outro plano. Agora, se eu, no momento da saída, já tiver trazido esse recurso há mais de 36 meses, eu posso pegar uma parte desse valor, ou seja, aquele recurso de portabilidade que eu passei a controlar separadamente, origem patrocinadora, né, origem empresa, origem empregado, cumpriu 36 meses, eu também posso optar pelo resgate. Então, não vai ser sempre assim, olha, uma vez portado de entidade fechada de previdência complementar, o recurso sempre será portado, vírgula. Eu vou poder resgatar, desde que haja uma previsão no meu regulamento, aquilo que eu portar de entidade fechada de previdência complementar, constituída com recursos do participante, e desde que cumprida a carência de 36 meses. Eu me alonguei um pouco mais, porque até a gente, para entender, a gente foi vendo aí como explicar melhor essa parte. Podemos passar? Aí, nós temos a questão dos débitos, né? Que a entidade fechada pode descontar qualquer débito que o participante tem em relação ao plano do valor a ser resgatado. Tá? Aqui deixa bem claro, inclusive valores ainda não vencidos, tá? Então, neste caso de valores não vencidos, geralmente há operações que a gente tem de empréstimo pessoal com os participantes. Eu recomendo que o contrato de mútuo tenha tal previsão, porque é uma coisa nós temos na resolução essa possibilidade, outra coisa é discutir no judiciário as regras que eu contratei, né, do meu contrato de mútuo. Então, eu recomendo que vocês, ao inserirem, ao adotarem a prática de descontar valores a vencer, principalmente do contrato aí de empréstimo pessoal, que eu tenha isso nos meus contratos de mútuo, né? Porque isso vai eventualmente ser discutido no judiciário, se a reserva do indivíduo for totalmente comprometida com o valor do resgate, e ele pode querer resgatar e continuar pagando em prestações o empréstimo. Então, é muito importante que a gente tenha esse vencimento antecipado em caso de resgate dos valores. E pede para que a gente considere, se eventualmente a gente incluir no plano o resgate parcial, que a gente considere isto, né, esses débitos do indivíduo na hora de dar esse resgate parcial, né, para que a pessoa não tenha depois o desligamento do plano, vai portar o resgate total e o que sobrou ali nem sequer paga a dívida contraída no empréstimo pessoal. Aí a gente pode aumentar a inadimplência aí no caso de saída de empregados, cuja patrocinadora muitas vezes não permite que desconte ou não dá tempo de descontar na folha de quitação, tá? A presunção do resgate, que nós já falamos, que até então só é possível presumir o benefício proporcional. Essa regra já é praticada por várias entidades, outras não, e eu acho que vai trazer de bom com essa regra de presunção é a gente avaliar de uma forma melhor a prescrição, né? Porque como prescrever algo que a gente não sabe nem onde o indivíduo está? A partir do momento em que eu presumir que a opção dele foi por resgate, nós podemos sim dizer que já está disponível para ele o resgate e contar a prescrição aí desse direito, tá? Lembrando que pela Lei Complementar 109, o direito ao benefício nunca prescreve. Nós estamos falando em instituto, em resgate, né? O que prescreve são as prestações quando relacionadas a benefício, mas aqui nós estamos falando em resgate. Também deixa claro como a gente deve atualizar as contribuições vertidas pelo participante, que ela deve observar a avaliação da cota do patrimônio, e, obviamente, os planos que têm perfis de investimentos devem observar aí a questão
da cota do seu perfil de investimentos, tá? Podemos passar? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do resgate parcial, que os planos estruturados na modalidade contribuição definida ou contribuição variável poderão facultar o resgate parcial. E aqui, que eu coloquei no início para vocês, que nesse primeiro momento não era relevante nós ficarmos aqui pensando se vai ser obrigatório colocar no regulamento, se não vai ser obrigatório colocar nos regulamentos, como é que nós vamos estudar isso. Aqui está que o regulamento pode facultar. Obviamente, quando a gente lê isso aqui, é uma faculdade dar um resgate parcial. Mas o mais relevante é que esse assunto seja discutido com o patrocinador, porque nós acreditamos que muitas coisas que estão nessa resolução, vão trazer assim atratividade, e nós podemos até ter pessoas novas, mais atraídas pelo plano de previdência. Sem contar, tá, que a gente deve sempre focar na preservação da poupança previdenciária. Por isso, ao optar por introduzir um resgate parcial, não estou nem falando de portabilidade de recursos que eu acumulei de outros planos, tá? Mas ao optar por fazer um resgate parcial, que a gente ofereça aos participantes simulações. Ele deve ter disponível um simulador para ele saber o que implica o seu benefício futuro, caso ele faça o resgate de X% agora, na forma em que, eventualmente, o regulamento venha a facultar. Bom, podemos seguir? Mais uma? Bom, então, falando rapidamente, o regulamento poderá facultar que a pessoa resgate recursos oriundos de portabilidades constituídos em entidades fechadas, desde que cumprido o prazo aí de 36 meses, e veja que está claramente para valores recepcionados a partir de 1º de janeiro de 23, quando entra em vigor essa resolução, e eu acredito que na resolução previ que a gente vai ter bastante clareza, e a gente pode dispensar de carência também aí os recursos que foram constituídos em plano instituído por instituidor. Em todo instante, é bom deixar claro que é vedado o resgate de parcelas correspondente a recursos do patrocinador, tá? Pode passar. O regulamento do plano poderá facultar ainda o resgate de contribuições normais, com limite de 20% dessas contribuições que foram vertidas pelo participante. O que a gente verifica é que, se tiver no regulamento, o primeiro resgate, ele vai considerar o saldo de conta individual, ou seja, ele vai considerar todas as contribuições vertidas pelo participante para o plano. E o resgate posterior, ele vai considerar as contribuições que esse participante efetuar após o resgate, o primeiro resgate. Então, o primeiro resgate, ele vai no estoque daquelas contribuições que nós efetuamos ao longo da nossa vinculação ao plano, com um limite de 20%. O segundo resgate, ele vai respeitar sim o limite, ele não está isento dos limites, só que ele vai considerar somente as contribuições que a pessoa efetuar desde a data do último resgate parcial, tá? Podemos passar? Bom, o que a gente verifica aqui, planos instituídos por patrocinador, a carência para o primeiro resgate deve ser de, no mínimo, 60 meses, contados da inscrição do participante no plano. Os próximos resgates seriam de 36 meses a contar da data do último resgate, e sempre considerando as contribuições efetuadas a partir do último resgate. Planos instituídos por instituidor, essa carência reduzida de 60 para 36 e de 36 para 24. Podemos passar? E se a gente for incluir o resgate, né, que essa é eu acredito que se a gente for entender mais tarde como é que vier esclarecido nessa resolução PREVIC, o regulamento deverá facultar, que a pessoa deverá facultar, se a gente incluir o resgate parcial, ele deverá facultar que a pessoa possa resgatar os recursos oriundos de portabilidade constituídos em entidades abertas, tá?
ou sociedade aí seguradora, né? E os valores oriundos de contribuições e aportes facultativos, esporádicos ou eventuais, vertidos ao plano pelo participante, independente de carência. Mas, a nosso ver, toda a questão, né, do resgate parcial é facultativo. Tá? Então, a gente tem alguns outros pontos aqui que nós entendemos como uma mudança obrigatória, mas incluir no regulamento do plano a possibilidade de resgate parcial é facultativo. E assim a gente espera que venha aí corroborar com essa nossa ideia a questão aí da resolução Previc, que vai tratar desse assunto, logo após a resolução Previc, que tratará da retirada de patrocínio. Uma outra coisa que ficou, seja no resgate integral ou no resgate parcial, manteve-se a regra do resgate integral hoje, que é o indivíduo poder receber cota única ou em até 12 parcelas. Pode passar? Agora, gente, eu agradeço vocês. Eu sei que eu falei rapidamente, mas é uma resolução, assim, bem bacana, que acho que a gente tem muita coisa para fazer, tá? Temos aí uma orientação tributária também na prática dessa resolução, né? Nós vamos ter que ter orientações tributárias relevantes para a gente saber como é que nós vamos aí praticar esta resolução, tá? Eu não tô, deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Não estou vendo. Oi, Francisca, um minutinho, eu não estou conseguindo. Não está aparecendo sua apresentação. Eu estou te vendo bem. Você está me vendo? Eu não estou vendo vocês, mas não tem problema, estou ouvindo bem. Ah, que bom. Bom, a gente não tem perguntas, mas tem um comentário aqui, que como você disse no começo, essa resolução traz muitas mudanças positivas, mas vai ter que adicionar uma série de novos controles aí administrativos, né? Não tem jeito, a gente precisa evoluir num pilar aí de controles, tecnologia, etc., né? É verdade, Francisca, é uma das preocupações que a gente tem abordado, é assim, é muita novidade, é uma flexibilização bem legal, é uma equiparação, assim, a gente consegue equiparar um pouquinho com as entidades abertas. No ano passado, a gente conseguiu, assim, pegar um plano de uma entidade aberta e mostrar para o patrocinador a importância dele transferir o plano da entidade aberta dele para a entidade fechada, que não é uma coisa fácil, e um dos pontos, a gente acabou implementando, ele era um grande plano de entidade aberta, que acabou criando um grande plano numa entidade fechada, encerrando da entidade aberta, mas um dos pontos mais importantes foi discutido, tanto pela parte do gestor de RH dessa empresa, como financeiro, foi a questão da flexibilidade. Então, ele já criou um plano onde a Previc aprovou, isso foi bem legal, posso falar para vocês, é um plano patrocinado que tem um benefício provisório. Então, o indivíduo pode, depois de 5 anos de vinculação ao plano, receber um benefício provisório, sem sequer demonstrar nenhuma necessidade. Não, eu vou receber um benefício provisório com uma limitação do valor que ele vai receber do saldo de conta. E isso fez com que a empresa, através desse benefício provisório, ela conseguisse entender, bom, dessa forma eu consigo, num momento como esse da pandemia, por exemplo, conceder aos meus participantes um benefício caso eu venha optar por uma redução salarial. Né? Caso eu venha optar pela redução salarial, claro, que em decorrência da redução da carga horária. Então, esse benefício provisório, mais essas coisas novas que a gente trouxe aqui com essa resolução 50, eu acho bem bacana. Só que a gente não vai ter um custo do programa, mas a gente vai ter um custo operacional. A gente vai ter aí uma nova vida operacional, porque não são fáceis as coisas nos aspectos operacionais. Então, por isso que eu acho que nesse momento não tem tanta relevância se era obrigatório ou é facultativo. O mais importante é a gente entender, a gente levar para o patrocinador o que ela trouxe de bom e poder aferir os custos operacionais da implantação da medida. Sabe? Depois a gente se preocupa, é obrigatório, não é obrigatório? Eu acho que a gente está numa fase ainda que antecede, né? Que é legal, vamos verificar quanto custa, né? Ótimo, por partes, como já dizia Jack. É Jack, verdade. vou te agradecer muito, porque a gente está aqui no nosso horário, foi realmente uma aula, como eu já previa, como
comentou. Quem tiver dúvidas, contato, quiser se aprofundar, pode nos acionar aqui, ou a gente coloca vocês em contato, fiquem à vontade, e a gente agradece de verdade aí pela sua aula, compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite, a todos os participantes também. Muito obrigada pela paciência de ouvir, porque eu sei que é uma matéria árdua. Mas é tão necessário, super grata mesmo. Tá bom.